Fala galera, Marabis aqui e hoje eu venho trazer para vocês algumas dicas de como tá estudando e o porquê tá estudando dessa maneira, que eu acredito ser uma maneira um pouco mais assertiva e que otimize o estudo de vocês. Então para hoje a gente vai estar usando nosso parceiro GTO Wizard, principalmente a parte free. Então se você ainda não tem conta, clica no link aqui na descrição, você vai poder abrir uma conta totalmente grátis e ainda vai ter, caso resolva assinar, né, vai ter 10% de desconto nas assinaturas do Wizard. Então, gurizada, o que eu venho trazer para vocês hoje? O poker evoluiu tanto nesses últimos anos que basicamente fica impossível a gente não ter conhecimento teórico. A gente não ir atrás de conhecimento teórico para ter mais base e conseguir evoluir no poker. O nosso field hoje, ele é muito diferente do field de 2015, por exemplo, que foi uma época que deu um boom no poker, né? Então não tinham tantos solvers, a galera tinha uma percepção de ranges diferente, de sizes, né? Então não tinham muitos apps para análise de dados, né? E hoje a gente já conta aí, por exemplo, com HandNote, Poker Tracker, Hold'em Manager, né? Diversos softwares que nos ajudam a ter uma compreensão melhor do que o field está fazendo. E a gente nota que com o passar dos anos, o field também foi evoluindo. E se a gente fica para trás, não busca conteúdos e não busca formas de evoluir, a gente vai cada vez mais ficando para trás. Então, se a gente não estuda mais do que os regs do nosso field, ou pelo menos a mesma coisa, a gente vai começar a perder a vantagem técnica que a gente teria. E outra dica que eu deixo para vocês também é o seguinte: quando vocês vão estudar um esporte específico, não estudem somente a mão de vocês. Por exemplo, eu tinha Ice Rei nesse cenário, eu dei Open, o cara tribetou e eu chovei. O As e Rei, ele é só uma das mãos do teu range. Tu deveria estar estudando como o teu range e o range do vilão deveria se comportar nessa situação. E o poker, principalmente esses estudos teóricos, aqui a gente vai usar muito o GTO Wizard, ele nos mostra padrões. E o poker acaba se tornando no longo prazo algo repetitivo. Você já vai ter experienciado vários dos spots que você vai jogar no dia, no mês, no ano. Então, quanto mais você compreende esses spots, compreende os padrões de cada spot, as tuas decisões se tornam mais assertivas no longo prazo. E uma das que eu venho trazer para vocês hoje é sobre Raise First In. Então a gente vai estar trabalhando bastante aqui com o Raise First In, inicialmente, e eu trouxe algumas anotações sobre o porquê trabalhar dessa maneira. Então, beleza, a gente vai falar sobre Raise First In, mas ao mesmo tempo que a gente comenta sobre o Raise First In do TG, eu também já faço um estudo sobre o meu range do Big Blind. Como eu deveria reagir do Big Blind. Então eu não estou estudando só uma posição, eu estou estudando duas posições. Como é que esses ranges de tribet do Big Blind vão influenciar, se tem muito call, pouco call, se as tribets são mais lineares ou não. Então, o que a gente nota? Eu separei os stacks que eu acredito ser os mais importantes durante os MTTs, que é stacks que a gente vai jogar na média, né, de 50 blinds menos. Então, quando a gente começa a dominar esses stacks de 50 blinds ou menos, a gente tem um jogo short stack muito bem ajustado, a gente tem um edge em cima do field, a gente começa a ganhar muito mais EV do que a galera. Então, o que a gente nota? Por exemplo, aqui de UTG, né, que é o spot que eu resolvi trazer para vocês hoje. A gente tem uma estrutura que a gente tem, né, frequência full, né? Então, o que significa frequência full? Ele abre praticamente todos os pares, então todos os pares têm uma frequência, mas o 5-5 é o par que ele mais abre. Ele abre 100% das vezes, 4-4 ele tem frequência, 3-3 também. E diversas aulas que eu já dei, a gente nota que no longo prazo, o 6-6 de EP, ele tende a ter um EV muito mais break-even do que esse EV de 0.11 que o GTO mostra pra gente aqui.
O que acontece também com a parte off do nosso range? Quanto mais deep, menos a gente joga a parte off, né? Então, a gente tem menos EV em abrir essa parte off do range. Então, percebam, As e Vala, ele é praticamente break-even, 0.1. As 10 não abre 100% das vezes. Se a gente pegar stacks de 80 blinds, por exemplo, a gente nota que As 10, Rei Vala, Dama Vala e até mesmo alguns Reishi Suited abrem menos do que quando a gente tá mais short stack. Por quê? O fator da blocker. Então, nesse cenário aqui, a gente tá olhando o TG contra Big Blind. E aí, o que o Big Blind deveria defender, né? Vamos olhar aqui, ó. Defesa de Big Blind. Por que é fundamental a gente também ter defesa do Big Blind, mas também, e do SB também, né? Muito bem ajustada. Porque são as duas posições que a gente coloca dinheiro sempre, involuntariamente, né? Então, sempre que a gente tá no Big e no Small, a gente pinga ali o Blind mais os antes. E no longo prazo, a gente mais perde dessas posições do que a gente ganha. Então, saber reagir dessas posições é fundamental para que a gente perca menos dinheiro do Big Blind e, em alguns casos, a gente consiga transformar até o SB em um EV positivo, né? Se a gente souber tribetar, fletar, atacar o pós-flop, a gente consegue transformar o SB em EV positivo. E o que a gente nota? Que quando o TG tem esse range aqui, o Big Blind deveria reagir da seguinte forma. Ele deveria tribetar 5,6% do range e fletar 47%. E notem que não temos all-in. E nem todos os pares tribetam. Por exemplo, Dama-Dama, Vala-Vala, 10-10. Por quê? Ele não quer atolar sempre 10-10, sempre Vala-Vala, 50 blinds deep. Porque o range de reação do TG, ele é mais forte, né? Ele é o primeiro a falar, ele é o primeiro a iniciar as negociações, né? Poker, ele também tem essa comparação com negócios. Então, se ele é o primeiro a iniciar um negócio, ao dar o range dele, as informações que ele tem é de um range mais forte, um range mais tight, um range de mais valor. Então, a gente não quer ficar colidindo o tempo todo. E reparem que interessante, pelo fato da gente estar 50 blinds deep, as tribets da parte off, elas quase não existem. Elas são muito mais da parte suited, porque a gente precisa de mais equity, né, para estar jogando um tribet pot nessas profundidades de stack. E percebam também, versus o UTG, a gente não fleta todos os ases, não fleta todos os reis. Por quê? Porque a gente acaba colidindo muito nos ranges. Então, por exemplo, quem tem os melhores ases? É o UTG. Se ele tem os melhores ases, a gente mais acaba se auto-value-betando, né? Ou aplicando call versus c-bet, né? Com mãos que nós vamos estar dominados no pós-flop. Mas olha que interessante. Como a gente precisa pingar só mais uma blind, a gente defende praticamente todos os suited. Então, esse é o primeiro stack, né? Então, se formos defender, a gente opta, inclusive, por fletar Vala X, Dama X, Rei X e Ai X que seguem. Por exemplo, eu não vejo tão ruim a defesa de Ás 3 e Ás 2, apesar de não estar defendendo pelo GTO, porque ainda segue. O Ás 6, ele já não segue. Dama 8, por exemplo, ele segue, né? Vala 8 também segue. Só que ele segue para baixo. Então, a gente tem que tomar cuidado também com as reverses no pós-flop. Beleza. Então, a estrutura do nosso range do Big Blind a gente já olhou. E também já olhamos a estrutura do nosso range do UTG. E aí, agora a gente vai olhar 40 blinds deep. Então, 40 blinds deep, esse aqui deveria ser o nosso range de UTG. Então, eu falei que a gente teria um range mais tight, mas a gente está abrindo um pouco a mais. A gente está abrindo, se eu não me engano, 2% a mais, né? Arredondando, 1,2% a mais aí, mais ou menos. Então, o porquê disso? Porque a gente está um pouco mais short. A gente tem 10 blinds a menos. Isso faz total diferença para o nosso range. O que acontece? Combos que tinham 75% ou mais de frequência de open, eles passaram a abrir 100%. Então, o 5-5, que era o bottom, agora passa a ser 4-4.
Wise e Vala era bottom, as 10 passa a ser bottom 100%, Rei e Vala. Já começa a abrir também alguns Suited que não estava abrindo, né? Se a gente comparar, Easy 3 não abria 100%. Rei 7 e Rei 6 aumentamos as frequências. 10 e 8, 9 e 8, 8 e 7 também aumentamos as frequências de Open. E o que isso impacta lá no range do Big Blind, porque a gente está fazendo esse estudo de uma forma mais complexa, né? Então a gente não estuda somente o TG, a gente estuda o range do Big Blind também. O que a gente nota do range do Big Blind? Cadê o Big Blind aqui? Com 40 blinds. Aqui, ó. Big Blind, 40 blinds. Então ele está fletando 46.7, ou seja, ele está fletando quase a mesma coisa, só que ele tem tribetado o size um pouquinho a mais. Mas o que aconteceu com as tribets do Big Blind agora com 40 blinds? Elas migraram um pouco dessa parte suited para a parte off. Por quê? Porque agora a gente tem menos fichas. Então a gente não se importa de atolar certas mãos no pós-flop, porque a gente está menos deep. Então, quanto menos deep a gente tiver, mais as blockers off começam a entrar nas tribets, né? Porque a gente precisa de menos equity para realizar qualquer tipo de ação quando a gente está mais short stack. Então, notamos essa diferença. E aí, agora vamos lá para o 30 blinds. Então, temos aqui o TG de novo, 30 BB, abrindo praticamente a mesma frequência. Mas, notem que, apesar de ser a mesma frequência, nós reduzimos de novo a frequência dos pockets. Então, a gente está abrindo menos pockets do que 40 e 50 blinds. E a gente aumenta a frequência das blockers off. Então, Rei Valete off, As 10 off, até o Dama Valete off passam a ter mais opens do que com 40, aqui 50 blinds, 40 blinds, e aí com 30 blinds a gente tem essa composição de range. E o porquê que a gente tem que ter isso na cabeça? Porque quanto mais short a gente tá, menos erros a gente deve e pode cometer. Por quê? Porque quanto mais short, mais riscos de ser eliminados a gente está tendo no torneio. Então, dominar ranges short stack é fundamental para que a gente erre menos em situações que a gente corra o risco de ser eliminados. Importante também dizer, nós estamos olhando cenários de XPV, não estamos tratando de CM, né? Então, isso também tem diferenças nas composições dos ranges. Então, em bolhas a gente vai abrir com um range completamente diferente do que esse que está sendo mostrado aqui. Então, beleza. 30 blinds, esse deveria ser o open. E aí, olha que interessante. Agora, o Big Blind, ele está fletando mais do que com 50 e 40 blinds. Ele tá fletando bem mais, porque a gente fletava aí numa média 47%. E agora a gente tá indo para 68% de flat. E a gente tribeta um pouquinho a menos do que com 40, mas muito próximo. E reparem o que começa a acontecer. A gente começa a ter tribets um pouco mais lineares. Então, as maiores sequências de tribets estão nas partes de Ás e Rei, Ás, Ás, Rei, Dama, Dama, Vala, Vala, 10, 10. E aí, o 9, 9 entra como mixed. Porém, a gente começa também a ter frequência de tribet somente com a parte off. Apesar de ter um Dama Valete Suited chovando aqui, né? Então, a gente tem um Dama Valete Suited chovando, por quê? Questão de balanceamento de range e GTO, né? Então, é por esse motivo. Mas todos os combos suited agora passam a ter um EV muito significativo. Inclusive 7-2 suited. E outro detalhe muito importante. Reparem na parte das connectors off. Agora, as connectors off com um gap de diferença, então 5 e 3, 6 e 4, 7 e 5, 8 e 6, passam a defender também. Porque a gente tem menos ficha, a gente precisa de menos equity para realizar. Então, a gente defende a mais, buscando acertar estas equities no pós-flop. E agora, vamos lá. 20 blinds. Como é que estamos a nossa estrutura de 20 blinds? 20 blinds, aqui. Então, 20 blinds, nós temos uma estrutura de range de 17%. Então, nós voltamos para a casa dos 17, que é a mesma dos 50. Porém,
a composição do nosso range é ainda mais tight. Mas, ao mesmo tempo que ela é tight, ela está focada em blockers off. E quais são as blockers? Lembrar, o poker tem sempre as hierarquias. Então, são os As suited, Rei X suited, Dama X suited, Valete suited, Connector suited. E aí vem As X off, Rei off, Dama X off, Valete X off. E aí a gente nota que As e 10 passa a ter um EV muito melhor, né? Se a gente comparar com o próprio 30 blinds. A gente tem aqui prática... Não, na verdade tem o mesmo EV, mas se comparado com 40 blinds e 50 blinds, a gente tem já uma melhora nos EVs. As e 9 passa a querer dar alguns opens e a gente capa nosso range de pockets nos 6-6. E aí ele fala, pô, mas eu não posso abrir As e 3, As e 2 suited? Com certeza você pode. O porquê que o GTO opta por não abrir? Porque ele tem um range que precisa ser mais forte. Então, ao mesmo tempo que tu tá abrindo As e 2 suited, um vilão do Big Blind tá defendendo esse range aqui. Então ele tem muitos ases melhores do que os nossos. Então é por isso que ele abre um range um pouco mais tight. E se a gente pegar aqui também os comentários sobre a estrutura do range do Big Blind com 20 blinds, o que a gente nota? A gente também segue lá defendendo os combos de connectors com mais de um gap, com um gap na verdade, então 7-5, 6-4, 5-3 estão lá, 4 e 3 off inclusive tá lá. Mas agora a gente também começa a defender combos que formam bons top pairs. As X, Rei X e depois as Dama X. Porque a gente precisa de pouca equidade. Então, muito provavelmente, quando a gente acerta um Rei X, acerta um As X, a gente vai descer essas mãos quando a gente tem 20 blinds menos. Porque a gente precisa de menos equidade do que quando a gente está deep stack. E um detalhe muito importante... Ele tem choves no range, que com 30 blinds a gente não tinha. Então agora a gente começa a ter tribets all-in, né? Tribet all-in e tribet não all-in, apesar da maior parte do nosso range querer chovar ao invés de fazer size. Só que quais são essas partes que chovam? A gente tem as partes de valores que seriam pocket, As e Dama mais, e uma parte complementar do nosso range, que pegaria um Rei 10 suited, As e 5 e As e 4 suited, os famosos coringas do baralho. Né? Então o Rei 10 ele tá chovando porque também é uma mão que precisa realização de equity até o river. Em alguns cenários a gente não acerta a nossa broca no turn, por exemplo, mas ela vai bater no river. Porém, dependendo do SPR ou das sizes aplicadas pelos vilões, a gente não consegue realizar essa equidade. Então é por esse motivo que ele opta também por chovar um Rei 10 e um Vala 10. Apesar dos EVs serem muito parecidos, tanto do call quanto do chove, né, do Rei 10. Isso aqui é basicamente por questão de balanceamento de range. E agora a gente chega no nosso stack de 17 blinds, que ele é muito parecido com o nosso de 20 blinds. Porém, 3 blinds a menos já impactam no nosso range de open. Então a gente tem um open mais tight do que a gente estava tendo com 20 blinds, que a gente consegue observar por aqui. As e 4 já não é 100% open. 6-6 não é 100% open. As e 10, ele passa a abrir, ele já começa a foldar o As e 9, mas ele abre menos o Rei Valete, Dama Valete, né? Então ele tem um range um pouquinho mais enxuto por questão de estar mais short stack. Então ele opta por não abrir todas as mãos que ele abria antes. E um detalhe, vamos lá para o nosso range do Big Blind com 17. O que acontece com a estrutura do range? Boom! Tá aí. A gente sai, então, de um range que a gente viu até agora, que era de 65% de defesa, com 20 blinds, e passa para um range de 72%, quase 73%. Não temos mais tribet size, então vamos ter só chove no nosso range. E versus o TG com 17 blinds, nós temos um range mega linear. Então chovam pockets, chovam As X e foi bom. É isso. Apesar de ter o Rei 10 ali, um Dama 10, um Rei Valete um pouquinho. Mas o porquê que a gente está defendendo mais? Inclusive 6 e 3, 7 e 4, 8 e 5, 9 e 6, Valete 6, Dama 2, Dama 3. De novo, estamos mais short stack. Precisamos de menos equity
para descer. Então, muitos top pairs, muitos second pairs, muitos flush draws, muitas brocas já são suficiente para que a gente jogue de check raise para descer. Então, a gente tem um aumento de mais de 20% nos nossos calls quando a gente está short, justamente por isso. E é importante dizer de novo, estamos falando de range XPV. E aí vamos para o nosso último range, que é um raise first de 14 blinds. E a gente tem a adição de uma nova ferramenta para o nosso arsenal dos nossos stacks aqui com 14 blinds. Nós implementamos alguns choves. Então, até 17 blinds, nós não devemos ter choves do UTG. Com 14, já faz sentido começar a ter alguns choves. Por quê? Mãos como Ace Valete, Rei 10 Suited, Rei Dama Suited, Rei Valete Suited, Ace 10 Suited, 7-7, 8-8, que são as mãos que têm frequência de chove, elas passam a colidir muito com o range de mais valor do Big Blind, que a gente já vai olhar. Então ele opta por chovar um Rei Valete Suited reto, por quê? Um Dama Vala, por quê? Ele não quer dar bet fold e desperdiçar a equidade que esse combo retém. Esse combo vai jogar muito bem, mesmo que ele receba um call dominado. Então, Dama Valete, quando ele chove e toma call lá de um Ace Dama, ele ainda joga pelo Valete, joga para sequência e joga para flushes. Então, ele tem uma equidade boa, ele retém uma equity boa para jogar, para correr esse all-in. Só que ele precisa chegar até o river e ele não consegue pagar all-ins. Então, ele opta por chovar. A mesma coisa com 8-8 e 7-7, né? Tipo, a gente não vai dar bet call, por exemplo, do UTG, quando o Big Blind chova, né? A gente tá pagando, ó, 6-6 tem frequência. Só que 6-6, o 6-6 aqui do UTG, ele já não abre 100%. Então o bottom seria o 7-7, quando a gente fala. Numa mesa que tá mais tranquilo, beleza, a gente pode pegar um 6-6. E aí vamos lá pro range do Big Blind. Diminuiu em comparação a 17 blinds, porém ainda temos um range mega amplo de defesa. Estamos falando de 68% de call. E agora, a gente, além dos choves com os pockets, a gente tem aqui um Rei 10 chovando, o Rei 10 Suited, Dama 10 Suited, além dos Ace 5 e Ace 4. Mas a gente continua fletando bastante para irritar qualquer equity. E aí, vocês vão perguntar, pô, Marabis, mas por que eu tenho que saber a compreensão dos ranges? Por que eu tenho que buscar compreender o que o meu adversário tem e não só o que eu devo abrir? Primeiro, para que vocês tenham uma melhor jogabilidade de pós-flop, para que vocês consigam acertar mais as decisões de pós-flop. E aqui eu tenho dois exemplos para vocês. O primeiro, a gente está 50 blinds deep, o Big Blind da call. A gente percebe aqui que ele não tem lead nesse flop, 9-8-3 Rainbow, né, com flush draw em espadas. E reparem a construção do nosso range. O nosso range in position contra o Big Blind, quando a gente tem uma noção de como o range dele está interagindo, aqui ó, como o range dele interage com esse flop e como o nosso range interage com esse flop, faz total diferença na hora de aplicar C-bets. Então percebam, mãos como Ace-Ace, Rei-Rei, Dama-Dama, Vala-Vala e 10-10 já querem inclusive ter sizes de overbet, querem betar 125% do pot, porque ele reconhece que irrita muita parte do range do Big Blind nesse flop. Então tem muita coisa para extrair, e extrair por sizes up com as nossas mãos de valor. E uma boa parte do nosso range também joga de check, né? Então a gente não é um board onde a gente deveria estar betando range. Por que a gente sabe que não deveria betar range? Justamente por compreender o range de defesa do Big Blind. E quando nós estamos no Big Blind? Quando nós estamos no Big Blind e a gente vai jogar um pós-flop desse, a gente sabe que pode atacar muito quando o vilão fizer sizes que não são as mais indicadas, que seriam, nesses casos, as sizes baixas. Então, por exemplo, se o vilão beta 20% nesse flop, reparem a quantidade de raises que nós vamos ter. Nós temos 19, quase 20% de raise nesse board.
Quando o vilão então a gente começa a atacar praticamente range. A gente quase não folda. A gente folda só o que não acertou. Por exemplo, copas, ouros, né? Tipo, essa parte do range a gente começa a foldar. Mas reparem que quando o vilão faz uma size maior, isso quebra a nossa jogabilidade. Ele tira completamente os nossos check raises. Eles tiram muitos dos nossos calls. A gente passa a querer jogar só 40% do nosso range. Enquanto quando ele faz a size menor, a gente ataca mais. Beleza, então agora eu estudei o meu range de open do TG, estudei o meu range de flat do Big Blind, e agora estou vendo como isso vai impactar na hora de jogar, tanto do TG quanto do Big Blind. E quando você sabe a reação esperada, quando você compreende, de novo lá, aqui, né, que eu frisei, quando a gente compreende os padrões do GTO, as nossas jogadas passam a ter mais assertividade, mesmo sendo agressor e sendo o vilão que está jogando de forma passiva. E agora, olha que interessante. Eu separei o mesmo board, também em 50 blinds, só que agora versus o bottom. E reparem, com a gente jogando versus botão, que tem um range de flat menor do que o do Big Blind, a gente se beta muito menos, principalmente pelo fato de estar fora de posição. E agora a gente mixa entre size de 83%, 55% e 33%. Só que a gente sai de um range contra o Big Blind, que a gente tá betando 60%, e passa para betar 40% versus o bottom, que tem um range infinitamente menor do que um Big Blind que deveria estar fletando 47%. E o botão deveria estar fletando 17%. Então a gente está falando aqui de 30% a menos do range. E já impacta na nossa estratégia de c-bet. Então a gente sabe que o vilão deveria ter muito check. A gente sabe que quando ele beta, ele deveria optar por sizes um pouco maiores. Quando ele joga de forma diferente, quando ele faz sizes pequenas onde não deveria, a gente no bottom começa a ter também uma reação um pouco mais agressiva. Nós estamos aqui com praticamente 14% de check raise. Praticamente não foldamos nada. O que são esses folds? Mãos que não contêm backdoor. Então, copas e ouros, a gente está foldando praticamente todos. E quando ele joga de check, nós lá no botão sabemos que nós também podemos atacar bastante esse flop. Porém, é um mixed. Apesar de ser mais bet, ele é praticamente 50-50. E nós, in position versus o TG nesse flop, não precisamos atacar com tantas sizes up. É o que o GTO nos mostra aqui também. Então a gente começa a compreender o porquê das coisas e o porquê das nossas ações terem que ser daquela maneira, ou buscar o mais perto daquela maneira até que a gente implemente os dados de MDA e ver se faz sentido, porque com a imputação dos dados de MDA, a gente também pode e sofre muitas alterações nas estruturas dos ranges, tanto pré-flop quanto no flop. Gurizada, então é isso. Eu vou estar disponibilizando esse documento lá na nossa comunidade, tá? Então, se você ainda não tá, é só clicar no link da descrição. E qualquer pergunta também, estou lá à disposição. Um abraço a todos e até a próxima.